A comunidade académica nacional reuniu-se na manhã de hoje no Instituto Superior de Relações Internacionais para ouvir uma dissertação do Presidente da República, Filipe Nunes, alusiva à sua outorgação com o título de Doutor Honoris Causa em Genebra, na Suíça. O chefe de Estado falou do processo de paz e dos desafios impostos pela descoberta de recursos naturais. Foi uma palestra bastante concorrida que contou com a presença de estudantes e docentes do ISRE e de outras instituições do ensino superior do país, mas também de alguns membros do governo, o ex-presidente João Quixissano, o corpo diplomático acreditado em Moçambique e o reitor da Escola de Diplomacia e Relações Internacionais de Genebra, que atribuiu o título de Doutor Honoris Causa a Filipe Nunes. E foi nessa qualidade que o chefe de Estado fez a dissertação que se subornou ao tema Ambiente Internacional e Doméstico para a Paz em Moçambique, atores, consensos, desafios e perspectivas. E começou por explicar a opção pelo diálogo para o alcance da paz efetiva. As ações militares de Renamo não só constituíram um grave desafio à autoridade do Estado, como também a sua existência já não encontrava enquadramento no contexto atual. A única solução era restabelecer a ponte do diálogo com a Renamo, ouvir as suas reivindicações e recomeçar o processo negocial, desta vez para uma paz efetiva, porque é legítima, paz sustentável, que fosse mais do que a mera ausência de guerra ou conflito armado, para focar-se na criação de condições que propiciem o bem-estar material e moral da população. O chefe de Estado diz esperar que, dentro em breve, o Parlamento aprove o pacote sobre descentralização e se alcance consenso sobre o desarmamento dos homens da Renamo. As comissões da Assembleia da República já começaram a discutir o documento sobre a descentralização e esperamos que todos os moçambicanos contribuam para tornar o documento representativo das muitas aspirações existentes no país. Também se espera que as discussões sobre assuntos militares cheguem em breve a um acordo que prevê o total desarmamento, desmobilização e reintegração das forças da Renamo. Os moçambicanos merecem um país pacífico, dentro do qual os seus sonhos e aspirações se possam realizar. Mas para que a paz seja efetiva, Filipe Nunes diz que tal passa pela reconciliação nacional. Precisamos de ter disposição para perdoar uns aos outros e para iniciar um processo genuíno de reconciliação. Todos acreditamos que os moçambicanos podem superar os maiores obstáculos, bastando para tal trabalhar em conjunto. E eu acredito que a nossa perseverança será fundamental para garantir e sustentar uma paz duradoura. Esta é uma luta que devemos vencer juntos, como nação. Por outro lado, há que combater o sentimento de exclusão em relação ao acesso ao poder e aos recursos de que o país dispõe. Com estes fatores, gerou-se o sentimento da exclusão, ou seja, a percepção de que a maioria esmagadora dos moçambicanos não estava a oferir dos ganhos desse crescimento. Este sentimento cedo proliferou e criou-se um sentimento de nós versus eles, uma das mais complexas e profundas raízes de conflitos no mundo inteiro. Portanto, não é só a pobreza a causa de conflitos. Por nós, a maior causa dos conflitos é o sentimento de injustiça social, o sentimento de distribuição desigual das riquezas, do poder, dos recursos. Digo o sentimento. Reconhece que as liberdades fundamentais acrescentam desafio aos atores políticos, sociais e econômicos. As liberdades democráticas expressas através das liberdades de associação e de imprensa, bem como o crescimento exponencial da consciência de cidadania, mudaram radicalmente a sociedade moçambicana, se calhar a uma velocidade mais rápida que o crescimento de maturação dos processos democráticos. E todos esses processos carecem de um debate franco, aberto, livre e com respeito de quaisquer tipo de amarras, sobretudo as partidárias, para que coloquemos efetivamente a nação, o projeto comum, acima de todos os nossos interesses. Os consensos não podem ser resultado de simples arranjos, porque se eles não refletirem as reais vontades populares, eles não poderão se revestir igualmente da necessária legitimidade para se fazerem cumprir com a força da lei.
Esta foi uma forma encontrada pela comunidade acadêmica nacional para saudar o chefe de Estado pelo título de doutor honoris causa que lhe foi atribuído em Genebra. Passamos a esta altura a ler a mensagem de condolências do Presidente da República a propósito da morte de Winnie Mandela. O povo e o governo da República de Moçambique tomaram conhecimento com profunda dor da morte de Winnie Madikizela Mandela, antiga primeira-dama da República da África do Sul, ícone incontestável da luta anti-apartheid e heroína da luta do povo sul-africano pela liberdade. Winnie Madikizela Mandela deu a sua juventude e inteligência à causa da libertação do povo e da pátria sul-africana do regime opressor e de segregação racial, o apartheid. Os seus feitos perdurarão como uma referência e fonte de inspiração para que a nova geração de líderes africanos e de África, ou melhor, de líderes sul-africanos e de África, os preserve. Portanto, preserva os valores da liberdade e igualdade. Ao chorarmos a morte desta destemida combatente anti-apartheid, diz a mensagem, gostaria de manifestar as nossas mais sentidas condolências a si, Senhor Presidente, e ao povo e o governo da África do Sul e, por vosso intermédio, as famílias enlutadas, neste caso, família Mandela e Madikizela. Queira aceitar, Senhor Presidente e caro irmão, os pretextos da minha mais elevada consideração e estima. Em dois outros comunicados, o Presidente da República felicitou a reeleição de Abdel Fattah al-Sisi ao cargo de Presidente da República Árabe do Egito e também a indicação de Mokwetsi Masisi ao cargo de Presidente da República do Botsuana. E mesmo na senda das mensagens de condolência a Winnie Mandela, o antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano, na qualidade de presidente do Fórum de Antigos Chefes de Estado e de Governos Africanos, manifestou em comunicado suas condolências pela morte de Winnie Mandela. Joaquim Chissano disse não haver dúvida que Winnie seja ícone internacional da luta contra o apartheid na África do Sul. A morte da voz do sem voz, campeã da justiça e mãe da nação sul-africana, Winnie Madikizela Mandela, ainda causa dor em África e no mundo. Em carta, Joaquim Alberto Chissano, presidente do Fórum de Antigos Chefes de Estado e de Governos Africanos, endereçou as suas mais sentidas condolências à família de Winnie Madikizela Mandela. Chissano, que foi presidente de Moçambique entre 1986 e 2005, disse que não restam dúvidas que Winnie Mandela seja ícone internacional na luta contra o apartheid. O presidente do Fórum de Antigos Chefes de Estado e de Governos Africanos citou algumas palavras memoráveis de Winnie Mandela em 1976, onde dizia que se quiseres te tornar livre, tens que tu mesmo quebrar as correntes da opressão. Só desta forma podemos expressar a nossa dignidade. Só depois de libertarmos-nos podemos cooperar com os outros grupos. Qualquer aceitação de humilhação, indignidade ou insulto é aceitação de inferioridade. A carta também cita a mensagem do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que declara que Winnie Mandela é um símbolo de resistência e luta pela justiça. A ativista anti-apartheid e ex-esposa de Nelson Mandela vai receber um funeral oficial no dia 14 de abril em Orlando Stadium, antecedido por um velório no dia 11 de abril. As bancadas parlamentares da Frelimo, Renamo e MDM são unânimes em apreciar positivamente as informações sobre a revisão do Código de Execução de Penas, do Código Penal e do Código do Processo Penal. O plenário da Assembleia da República mandatou a primeira comissão para proceder à revisão do Código Penal, Código do Processo Penal e do Código de Execução de Penas, com finalidade de ajustá-los à realidade atual do país. Pretende-se ainda, com a revisão, que os três instrumentos consolidem uma reforma para a justiça restaurativa, mais humanizada, simples, célere e eficaz. Entretanto, as três bancadas parlamentares mostram-se unânimes na apreciação positiva dos instrumentos legais. A proposta de revisão deste instrumento tem como fundamento os seguintes pontos: humanização do direito penal, respeito pela dignidade da pessoa humana
igualdade, mínima intervenção do direito penal e a taxatividade. A proposta do Código Penal procura disciplinar o uso das redes sociais, como WhatsApp, Facebook e outros, para que não sejam usados como redes antissociais, prevendo a responsabilidade criminal da autoria e partilha dos conteúdos, vulgo repasse de textos ou imagens que atentam contra a honra. A presunção da inocência até o trânsito em julgado, da sentença condenatória, exigido ainda que a prova da sua culpabilidade seja feita por quem acusa em tribunal, no caso de dúvida razoável sobre quaisquer factos relativos à infração, cuja existência se procura verificar, ou a responsabilidade que se pretende apurar, ela deverá ser resolvida em favor do réu. A Assembleia da República volta a abrir portas na próxima quarta-feira, 11 de abril, para apreciar as informações sobre a Conta do Estado de 2016. O Conselho Constitucional validou e proclamou hoje os resultados da segunda volta da eleição intercalar de Nampula. Paulo Van Halle, candidato da Renamo, foi proclamado vencedor de escrutínio com 58,6% dos votos, contra 41,4% dos votos conseguidos por Amici Cololo, candidato da Frelimo. O Conselho Constitucional valida os resultados da segunda volta para a eleição do Presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula. 2. Proclama eleito Presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula o cidadão Paulo Van Halle. Registre e publique-se. Paulo Van Halle tem pela frente 5 meses para dirigir o município de Nampula, depois da validação esta quarta-feira dos resultados da segunda volta da eleição intercalar. Entretanto, apesar de o Conselho Constitucional considerar que o processo eleitoral decorreu de forma ordeira, Hermenegildo Gamito afirma que houve algumas infrações criminais, tendo sido constituídos 11 arguidos. Foram instaurados, com base nos autos provenientes de 6 esquadras da Polícia da República de Moçambique, 7 processos com 11 arguidos, 6 dos quais por prática de infrações relativas à propaganda eleitoral e 5 por infrações relativas à votação. Embora manifestasse satisfação com os resultados da eleição, o mandatário da Renamo reconhece que os 5 meses de governação de Paulo Van Halle antes das eleições de 10 de outubro são poucos, mas diz que o edil saberá definir prioridades. Este é o início de uma governação, em pouco tempo, sim senhora, mas é preciso que aquelas atividades possíveis de gestão do município sejam feitas. Estamos a falar, por exemplo, como um exemplo, por exemplo, o lixo e outras atividades. O próprio presidente saberá melhor definir a estratégia que vai usar para fazer face a essa questão do tempo para o cumprimento do seu manifesto. Já o mandatário da Frelimo assume a derrota e diz que o partido está a fazer de tudo para em outubro ganhar todos os municípios do país. Agora temos que continuar a trabalhar. Os nossos militantes, o nosso partido a nível da província de Nampula, da cidade de Nampula, estão engajados, estão motivados para que no dia 10 de outubro deste ano a Frelimo vença e convença nas eleições autárquicas. O candidato da Renamo foi eleito com mais de 55.700 eleitores, contra mais de 39.300 eleitores que votaram em Amici Cololo da Frelimo. A pressão do chefe de Estado para o Parlamento aprovar o pacote de descentralização e o discurso de que há pessoas que só reclamam dos problemas do país foram temas discutidos no programa Opinião no Feminino de hoje. As comentadoras dizem que seria desonesto não reclamar das dificuldades que o país atravessa atualmente. Acompanhe o extrato do programa. Nós, de facto, só temos motivos para reclamar neste momento. O nosso país não está bem. Eu acho que seria a irresponsabilidade de todos nós se tentássemos fingir que a situação é boa. A situação não é boa. As pessoas reclamam porque as pessoas sabem que os problemas que nós temos não são problemas propriamente ditos que não têm solução.
Os problemas que nós temos têm soluções. Precisamos de ouvir mais. E ouvir mais, tolerar mais, significa também que há aquelas coisas que não me beneficiam diretamente, mas fazem sentido para o município, fazem sentido para a Fátima, fazem sentido para a Alda, então vou ter que tolerar. Não há dúvidas que este pronunciamento do Presidente da República fere com o princípio de separação de poderes, na medida em que eu entendo que o Presidente da República esperava que, ao canalizar a proposta de descentralização da Assembleia da República, acontecesse aquilo que todos nós temíamos, que é chegar lá e simplesmente ser chancelado e depois o processo continuar. O apelo do Sr. Presidente para que a Assembleia da República não dificulte o processo, acho que é uma certa ingerência, não é? Num órgão que tem que ter a liberdade e a autonomia de decidir seguindo os seus próprios procedimentos. Nós, os moçambicanos, ainda não pegamos no nosso processo de paz, ou na paz que nós queremos, e tratámo-lo com a seriedade que se impõe. Nós corremos para resolver disputas eleitorais. É o que nós fizemos. 37 viaturas contentorizadas, assim é que é, foram hoje entregues às direções provinciais da saúde. Segundo a Ministra da Saúde, as viaturas vão ajudar a minimizar o problema de transporte de medicamentos das sedes provinciais para os distritos e para as unidades sanitárias. As 37 viaturas contentorizadas entregues esta quinta-feira às direções provinciais de saúde custaram $2 milhões americanos, financiados pelo Fundo Global. A aquisição das mesmas, segundo Nazir Abdullah, resulta de um estudo que apurou que as falhas na logística das farmácias se deviam também à insuficiência do transporte. Porque a insuficiência de viaturas foi e continua a ser um desafio para a colocação dos medicamentos nas nossas unidades sanitárias, foram adquiridas estas viaturas que irão trazer maior flexibilidade nas rotas de distribuição da cadeia de abastecimento, contribuindo assim em grande medida para a melhoria contínua da qualidade de vida dos moçambicanos. Na mesma ocasião, a Ministra da Saúde anunciou uma série de medidas em curso para fazer chegar os medicamentos a tempo nas unidades sanitárias, como a entrada em funcionamento de um armazém regional em Nampula, um outro em Vilanculos, entre outras medidas. Iniciaremos ainda este presente ano a construção de 3 armazéns intermediários na província da Zambésia. Esta será a primeira província ao nível do país a dispor, a partir de 2019, de armazéns intermediários para a cobertura de todas as unidades sanitárias ao nível provincial. A entrega destas viaturas coincide com a distribuição de medicamentos essenciais a todas as províncias, pelo que Nazir Abdullah apela às comunidades a acompanharem o processo para evitar o descaminho dos mesmos. A Autoridade Tributária de Moçambique tem estado a constatar desvio de valores e falsificação de cheques destinados ao pagamento de impostos, o que tem dificultado o alcance das metas estabelecidas. Assim, para mudar o cenário, a instituição anunciou um conjunto de medidas que entram em vigor a partir de hoje. A autoridade tributária chamou a imprensa para revelar que o Estado moçambicano tem sido lesado em elevadas somas pelo fato de alguns contribuintes não pagarem impostos. O esquema consiste na falsificação de cheques e adulteração da contabilidade por parte de algumas empresas. Mesmo sem revelar os montantes do prejuízo, o diretor-geral dos impostos anunciou algumas medidas para reverter o cenário. Para os contribuintes que se encontram domiciliados nas capitais provinciais, quando efetuem pagamentos por cheques, estes devem ser depositados na conta bancária da unidade de grandes contribuintes ou da direção da área fiscal, do posto de cobrança ou então do juízo privativo das execuções fiscais, dependendo do caso.
Apesar da situação, a autoridade tributária conseguiu encaixar 31 mil milhões de meticais de impostos internos nos primeiros 3 meses deste ano. Posso adiantar no que diz respeito ao que estava programado para os impostos internos, dos cerca de 31 mil milhões de meticais, foram cobrados cerca de 34 mil milhões de meticais, o que representa uma realização de 109%. Repito, são dados provisórios apenas relativo àquilo que estava programado para os impostos internos. Para este ano, a autoridade tributária prevê arrecadar 332 mil milhões de meticais de impostos. Apenas 27% da população moçambicana tem acesso à energia elétrica, de acordo com dados do Ministério dos Recursos Minerais e Energia. Para minimizar o déficit no acesso à eletricidade, o governo propõe o uso de energias renováveis como alternativa, ao mesmo tempo que apela à racionalização no uso da energia. O país dispõe de um grande potencial de recursos energéticos. Como a diretora nacional adjunta de energia, Marcelina Mataveia, dirigiu esta quinta-feira em Maputo um workshop que visava identificar oportunidades para promover a eficiência energética no país. Segundo Marcelina Mataveia, o alcance universal da corrente elétrica em Moçambique só será possível recorrendo a energias renováveis. O uso de energias renováveis constitui parte incontornável das soluções para o grande desafio do acesso universal à energia. Para a Universidade Eduardo Mondlane, há uma necessidade de se incluir nos currículos de licenciatura a componente do uso eficiente de energia. Precisamos ainda de introduzir, esta direção de como é que nós temos que usar eficientemente a energia. Predominantemente, somente os cursos de pós-graduação é que englobam essa componente de eficiência energética. Estamos a apostar mais para a área da agricultura. Como é que nós podemos fornecer energia, áreas na energia renováveis? Alguns agricultores Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal e continuamos a palmilhar o país com o melhor da informação. Iniciou hoje a conferência de investidores da província do Niassa. Na abertura da cerimónia, o primeiro-ministro disse que o evento decorre numa altura em que o governo está a melhorar a logística de transportes na província mais extensa do país. A conferência de investidores junta em Lixinga centenas de personalidades com destaque para governantes, dirigentes de órgãos do Estado, académicos, representantes do setor privado e de instituições internacionais e diplomáticas. No discurso inaugural, o primeiro-ministro disse que o governo está a investir em infraestruturas para tornar Niassa uma província atrativa para investimentos. Destacamos a entrada em funcionamento da linha férrea, o que possibilitou o restabelecimento da ligação Lixinga-Quamba entre Lagos e entre Moatize e o Porto de Nacala, em Tete e Nampula, respectivamente. Estamos cientes do desafio de tornar cada vez mais acessível o transporte de mercadorias pela linha férrea para reduzir os custos de produção, de modo a dinamizar a economia da província. Com vista a superarmos este desafio, encorajamos o empresariado a empenhar-se no aumento da produção, de modo a assegurar maior utilização do comboio de transporte de mercadorias na linha Lixinga-Nacala, o que irá permitir a redução dos custos de unidade de carga transportada. Ainda no âmbito da melhoria da logística de transportes, temos de destacar os seguintes projetos em curso. Construção da estrada Quamba-Lixinga, que irá permitir a ligação com as províncias de Nampula e Zambésia. Construção da estrada Lixinga-Litundo, que irá completar a ligação Maropa e, através desta, com o Porto de Pemba, em Cabo Delgado. Apesar das enormes potencialidades agrícolas, turísticas e florestais, Niassa continua sendo a província menos servida em termos de infraestruturas, situação que condiciona a viabilização dos seus recursos. Por isso,
Carlos Agostinho do Rosário espera que a Conferência de Investidores crie condições para a transformação das potencialidades em oportunidades de negócio. Criação de bases de mobilização de recursos para financiar projetos públicos e privados identificados. Estabelecimento de parcerias mutuamente vantajosas que resultem na realização de projetos de investimento com impacto na geração de mais emprego, aumento da renda e redução do custo de vida. E definição de um plano de ação concreto com base nas parcerias estabelecidas durante a presente conferência. Gostaríamos igualmente de atrair a vossa atenção para os seguintes projetos que podem ser desenvolvidos com base nas parcerias públicos-privados. Implantação de um porto seco e de uma zona econômica especial no povoado de Uti, aqui em Chimbo-Nila. Construção da estrada Unango-Majedes e construção da estrada Quamba-Marupa. A Conferência de Investidores, que termina esta sexta-feira, inclui a apresentação do plano estratégico para o desenvolvimento do Niassa nos próximos 12 anos. O setor privado defende uma proposta de lei do conteúdo nacional que privilegie a formação dos moçambicanos e garanta a preferência das empresas nacionais nos concursos. A informação foi avançada hoje num encontro de auscultação da proposta da CTA sobre a mesma lei. Numa altura em que se debate a qualidade do capital humano nacional, no contexto marcado pela descoberta de recursos minerais, a Confederação das Associações Económicas, CTA, defendeu que a proposta de lei do conteúdo local deve privilegiar a formação dos moçambicanos para que estes não fiquem em desvantagem em relação aos estrangeiros. Principalmente a questão da formação e capacitação dos moçambicanos é um dos pilares da proposta de lei do conteúdo nacional que é proposta pela CTA e pelo empresariado moçambicano. E nós sabemos, estamos conscientes do fato de não termos ou termos muita pouca capacidade, sobretudo para áreas específicas, como por exemplo a área de prospecção dos petróleos e do gás, e as empresas, claro, têm reclamado bastante pela falta de capacidade. É por isso que nós temos como pilares a capacitação dos moçambicanos, a formação dos moçambicanos e o emprego dos moçambicanos também. A CTA defendeu que, à luz da nova lei, os contratos devem privilegiar os serviços prestados por empresas moçambicanas. Quando nós falamos de incentivos, falamos, por exemplo, do fato das grandes empresas, quando vêm trabalhar para Moçambique, na questão da produção ou de bens e serviços, eles têm que dar preferência a empresas moçambicanas. E quando nós falamos de incentivos, falamos, por exemplo, do fato de, por exemplo, se houver um concurso público, se a empresa moçambicana tiver um preço até 10% superior, por exemplo, ao preço mais baixo do concurso, a empresa moçambicana, por ser uma empresa moçambicana, tem que ter prioridade, tem que ter preferência. Portanto, estes são incentivos para a participação de empresas moçambicanas, sobretudo as pequenas e médias empresas. Estas declarações foram proferidas à margem do debate havido esta quinta-feira entre o setor privado e o governo sobre a harmonização das propostas de lei do conteúdo nacional. Transportadores de passageiros a nível da cidade da Beira registraram uma paralisação das suas atividades ao longo das primeiras horas desta quinta-feira. Estes exigem um reajustamento da tarifa de transporte. Um grupo de transportadores semicoletivos que operam na cidade da Beira, no troço Baixa Macuti, passando pelo bairro de Mataquane, ensaiaram uma greve na manhã desta quinta-feira, sob pretexto de pretenderem subir a tarifa dos transportes de 7 para 10 meticais. O grupo de motoristas, cobradores e angariadores de passageiros impediam que os outros transportadores exercessem a sua atividade. Houve o aumento de combustível, por 2 vezes novo preço a tarifa de transporte. E contando com isso, nossos patrões nunca abaixaram a receita. Sempre que era a receita, nós temos que sofrer no combustível. Os grevistas garantiram que, se os preços não forem ajustados, vão continuar a encurtar as rotas. Sempre vamos ter um problema com o municipal. Vamos parar, até podemos lutar, mesmo se tirar chaves, o que é. A STV soube que, em novembro do ano passado, a Associação dos Transportadores da Beira submeteu ao Conselho Municipal um pedido por reajuste da tarifa socorrendo-se às constantes subidas dos preços do combustível, entre outros fatores. Mas não houve nenhuma resposta. Em janeiro, voltaram a submeter um outro documento, também não houve resposta. Em fevereiro, mais um documento deu entrada e o município orientou aos transportadores para retificarem alguns pontos. É esse que vocês voltaram a submeter no dia 2 deste mês. Agora, dia 2 para hoje já tem resposta.
A polícia criticou os dirigentes da Associação dos Transportadores da Beira por concluir que a falta de comunicação entre estes e os seus associados, fato que contribuiu para esta greve ilegal. Estamos a pedir para falarem com ele, porque estão a criar a situação enquanto vocês estão a tratar assunto sério. E eles não. Então tenta unir com eles. Falam com eles. Para sensibilizar. E pôr os caras a trabalhar, enquanto vocês andam atrás dos processos, flexibilizar o trabalho. Basta se anunciar, ninguém vai parar aqui, nem a polícia vai parar aqui. Basta anunciar que preço é X, é dia X, nem a polícia vai parar aqui. Sim. Para fazer o quê? Quando a nossa equipa de reportagem abandonou o local, a Associação dos Transportadores estava reunida com os motoristas. 3 indivíduos estão a contas com a polícia na cidade de Chimoio, suspeitos de pertencerem à quadrilha que no último domingo violou e assassinou uma jovem de 19 anos no bairro 1º de Maio. Os acusados assumem ter se dedicado a assaltos no passado, mas não têm nada a ver com este caso. Depois da violação e assassinato no último domingo de Telvina Leonardo, a jovem que era estudante da 10ª classe na escola Eduardo Mondlane em Chimoio, a polícia lançou as suas linhas operativas com vista à captura dos indivíduos que protagonizaram o ato que criou um clima de medo e terror no bairro 1º de Maio. E não tardou que para até esta quinta-feira a corporação apresentasse estes indivíduos como parte dos 6 que compõem a quadrilha. Chegaram ali e me malaram. Disse que sabe o quê? As pessoas que já vão roubar em 2000, por agora tem que recolher para dentro. Só, eu não roubo, até agora não estou a roubar nada, nem o quê? Desde quando? Já passa 4 anos atrás, 5 anos atrás. Já passou da polícia? Não, aqui ainda. Uma versão que é rebatida pela tia da finada, que também sofreu violação sexual. Reparei quando eu disse ao chefe, eu disse, são esses aqui. A senhora não tem nenhuma ligação com esses jovens? Não. Puseram-se a monte. Para a polícia, há elementos até de sobra que indiciam fortemente estes indivíduos na prática do crime macabro. Na residência de um dos 3, encontramos lá instrumentos contundentes, ou seja, um instrumento contundente que aqui acabamos de mostrar, neste caso uma katana, que eles usavam com frequência nas suas incursões. E encontramos também alguns capuchos, ou seja, camisolas com capucho, que eles usavam para não serem identificados pelas suas vítimas. Neste momento, decorrem trabalhos operativos para juntar na mesma cela os restantes 3 elementos do grupo que continuam foragidos. Vamos olhar o mundo. Foi chumbado o pedido de habeas corpus do antigo presidente do Brasil, Lula da Silva. Com 6 votos contra e 5 a favor, Lula poderá em breve cumprir uma pena de 12 anos e 1 mês de prisão. O antigo presidente do Brasil, Lula Inácio da Silva, está cada vez mais perto de entrar nas celas. O Supremo Tribunal Federal deliberou na quarta-feira rejeitar o pedido de habeas corpus que podia permitir Lula enfrentar a justiça por mais tempo em liberdade. 11 ministros participaram na votação, sendo que 6 chumbaram o pedido de habeas corpus e 5 votaram a favor. Daqui em diante, Lula só tem um e último recurso, designado embargo do embargo, para submeter ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região até terça-feira. Todavia, este tipo de pedido raramente é aceito e, bem antes disso, de acordo com a Globo, o juiz Moro pode decretar a prisão, bastando o Supremo Tribunal publicar a decisão. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região emitir o pedido e seguir-se a assinatura do juiz Moro. Lula foi condenado em janeiro último, em segunda instância, a 12 anos e 1 mês de prisão por desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex de Guarujá. Entretanto, o antigo presidente continua a insistir que não cometeu nenhum crime e está a ser vítima de perseguição política, só para não concorrer às eleições deste ano, onde a figura é seu candidato mais favorito. A verdade é que com esta decisão, Lula da Silva fica cada vez mais distante de se tornar candidato pelo Partido Trabalhista e, por via disso, voltar à presidência do Brasil. O líder da oposição na Serra Leoa, Mada Bio, venceu as eleições presidenciais com 51% dos votos contra 48% de Samura Camara, líder do partido que estava no poder. Horas depois, Mada Bio tomou posse como novo presidente da Serra Leoa.
A segunda volta das eleições presidenciais na Serra Leoa terminou com a vitória do líder do maior partido da oposição, Mada Bio. Segundo os resultados finais divulgados na quarta-feira pela Comissão Eleitoral, Mada Bio conseguiu obter 51,81% dos votos contra 48,19% obtidos por Samura Camara, candidato do partido que estava no poder, Congresso do Povo. Ainda no mesmo dia, Mada Bio foi empossado como novo presidente da Serra Leoa, sucedendo o antigo presidente Ernest Bai Koroma. O líder do Partido do Povo da Serra Leoa, Mada Bio, tem agora o desafio de desenvolver a economia da Serra Leoa, um dos países mais pobres da África, que entre 2014 e 2016 foi devastado pela ébola. Entretanto, o candidato derrotado, Samura Camara, contesta os resultados, tendo prometido recorrer à justiça para reclamar das supostas fraudes eleitorais. Mais um intervalo à vista, mas antes o está tem para as principais cidades moçambicanas. Maputo, amanhã, dia quente, com os termómetros a atingirem os 38 graus de máxima e 22 de mínima. 34 graus de máxima para Xaixá e 22 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 32 graus e uma mínima de 23. No centro do país, a cidade Tete irá registrar uma máxima de 36 graus e uma mínima de 24, 30 de máxima para Chimoio e 19 de mínima. Beira, 33 de máxima e 24 de mínima, 33 também de máxima para Quilimane e 22 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 15, 30 de máxima para Pemba e 23 de mínima, e Nampula terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 23. Até já. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal, agora para olhar para o desporto. A União Desportiva de Songo, que já está na cidade da Beira a se preparar para o jogo da primeira mão dos play-off de acesso à fase de grupos da Taça CAF, assegura que lutará até o último minuto nas duas partidas para garantir a sua permanência na competição. A equipa técnica e jogadores da União Desportiva de Songo preparam-se a todo vapor para na tarde do próximo sábado enfrentar no Caldeirão de Chivev o Al Hilal, uma equipa de Sudão, numa partida que contará para a primeira mão dos play-off de acesso à Taça Nelson Mandela. Chiquinho Conte diz que a sua equipa estará apostada no ataque. Conhecemos muito pouco sobre o nosso adversário, então, como tal, vamos ter que melhorar o nosso modelo, o nosso sistema, porque vamos jogar no risco, vamos jogar em casa, não podemos ter receio do adversário e, como tal, vamos tentar jogar com mais unidades na frente, com menos jogadores cá atrás, mas sempre criar um certo equilíbrio para conseguirmos marcar golos aqui e não sofrer, não? A Beira tem sido o nosso talismã, graças a esse público maravilhoso também que aqui vem e acompanha. Ajuda-nos, espero bem que desta vez também não foge a regra. Por sua vez, os jogadores garantiram que farão uma boa partida de futebol e sairão do campo vencedores nesta primeira mão. Depois da vitória que nós tivemos no domingo, frente ao UP de Manica, creio que o moral está em cima, né? Ninguém gosta de perder. Qualquer vitória que tu angarias é motivo de satisfação para todo jogador do futebol. Então, praticamente, esse jogo também não vai fugir da regra. E todos sejamos só uma única pessoa. Em prol de quem? Em prol da bandeira que a gente vai defender no sábado, porque não é só a União Desportiva, já é Moçambique todo. Estamos a trabalhar, é um adversário que desconhecemos, mas acreditamos que com a força e a disponibilidade que temos posto nos treinos, vamos conseguir um resultado super positivo. A mensagem que eu deixo é, para mim até agora a Beira é uma cidade muito especial. Só nós sabemos o quão os amantes têm nos apoiado aqui e é muito positivo. Nós esperamos diferente deles agora no sábado, que adiram ao campo em massa para continuar a apoiar, que nós vamos fazer a nossa parte.
O Ferroviário de Maputo quer continuar na senda de vitórias este domingo e cimentar a liderança do Moçambola 2018 na recepção ao Desportivo de Nacala. Os locomotivas estão desfalcados por não contar com 2 jogadores para esta partida. A liderar o Moçambola 2018 com 9 pontos em 4 jornadas, os locomotivas da capital querem continuar a carburar rumo ao título. E o maquinista diz que a fórmula para levar a equipa ao título está encontrada e passa por trucidar os canarinhos de Nacala. Nós vamos jogar em casa, vimos motivados e moralizados da vitória que tivemos em Chinavan, estamos em primeiro e tudo indica que são fatores que nos vão ajudar e vão-nos empurrar para um jogo que adivinha-se que seja difícil e que a gente consiga preencher a bancada de verde e branco para nos apoiar e para nos ajudar a ultrapassar o Desportivo Nacala. Apesar da convicção nos 3 pontos, o Ferroviário de Maputo não conta com Elias e Maninho lesionados, mas o conjunto garante muito trabalho e alegria aos adeptos. Sabemos que o adversário não será tão assim fácil. Assim estamos a trabalhar para poder ganharmos o jogo. Assim que eu estou lesionado, tenho outros colegas que podem dar o máximo. Assim também estou a recuperar, vou estar apto para poder entrar na jornada também. O nosso trabalho dia a dia é para ganhar os jogos em casa e tentar mesmo não perder pontos em casa. Queremos pedir a eles continuarem a nos dar força. Vamos trabalhar para eles ficarem satisfeitos. A partida entre o Ferroviário de Maputo e o Desportivo de Nacala terá transmissão direta na STV Notícias, domingo, a partir das 15 horas. O Desportivo de Nacala desloca-se para Maputo, mas Nacala não vai ficar sem futebol. É que o Machaquene vai a Nacala este final de semana para defrontar o Ferroviário local em partida até a 5ª jornada do Moçambola 2018. Os tricolores querem vencer e apagar a má imagem deixada nas 2 últimas jornadas. Depois de um início moralizador no Moçambola 2018, em que obteve um empate e uma vitória, o Machaqueno somou 2 derrotas nas 2 últimas jornadas, diante da Liga Desportiva e Ferroviário de Nampula. Os machacas querem regressar às vitórias e estão cientes das dificuldades que irão enfrentar diante do Ferroviário de Nacala, mas só pensam na vitória. Perdemos com 2 equipes que estão bem treinadas, que têm um bom plantel. Agora é só pensar no próximo adversário para ver se a gente muda o cenário. Dar o meu máximo para ver se a equipe volte às vitórias. E vir de 2 derrotas consecutivas não é o fator que possa pôr a equipe embaixo. Eu penso que temos que nos concentrarmos e procurarmos alcançar os nossos objetivos. O início atípico dos tricolores não tira sono à equipa técnica, que diz confiar que bons resultados virão, apesar de algumas limitações no seu plantel. O estado anímico não posso dizer muito bom, mas é bom. Claramente que as equipas fazem-se ganhando. Vamos tentar lutar até o fim para os 3 pontos. É um adversário muito forte em casa, mas pronto, nós estamos preparados para, no mínimo, fazer um bom jogo, aliás, um bom resultado. Machaquene e Ferroviário de Nacala somam 4 pontos cada um e estão na zona incômoda na tabela classificativa. O resultado de domingo ditará quem vai continuar na zona da despromoção. A informação e análise estarão em modo permanente dentro de instantes na STV Notícias. É o ponto final do jornal. Graças pela atenção dispensada. Tenham uma boa quinta-feira na companhia da STV e da STV Notícias.